nós começamos falando no domingo passado sobre viver uma vida cristã frutífera. E nós dissemos, eu não consegui terminar o sermão, né? Fiquei meio empolgado na primeira parte, hoje eu termino. Nós dissemos que vida frutífera não é uma coisa para ser uma casualidade. Vida frutífera é para ser uma normalidade. Porque a Bíblia diz que eu, você, como cristãos, nós estamos enxertados em Jesus, que é a videira verdadeira. João capítulo 15. Então nós somos parte, nós somos ramos da videira verdadeira. Se nós estamos enxertados na videira, essa videira é produtiva. Jesus é produtivo. Amém? Então nós, por natureza, somos produtivos também. Mas a pergunta é, então por que às vezes isso não acontece com a gente? Eu disse algumas coisas para vocês. Porque às vezes nos falta as bases da vida frutífera. E eu dei algumas bases para vocês no domingo passado, vou só repetir. A primeira base da vida frutífera vem pela instrução da palavra de Deus. Amados, se você não conhece a palavra, você não consegue ter uma vida frutífera. Por duas razões. Primeiro, a palavra contém toda a intenção de Deus, todo o plano de Deus, tudo que Deus quer para você. Segundo, a palavra não é uma filosofia, não é letra escrita, a palavra é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E quando você tem a palavra, você tem a pessoa de Jesus vivendo em você. Porque sem Jesus, a Bíblia diz, não podemos fazer nada. Mas se você tem Jesus vivendo em você, então tudo é possível. Porque já não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Então uma das bases da vida frutífera é a instrução da palavra. Porque a instrução da palavra, ela leva a gente a alguns passos. O primeiro passo que a instrução da palavra nos leva é a esperança. Nós estávamos aí no mundo sem esperança, sem destino, sem um rumo para a vida. Mas aí vem Jesus habitar em nós. E agora nós temos toda a esperança, todo o rumo, todo o destino, toda a instrução do Espírito Santo. A segunda coisa que a instrução da palavra nos leva é que pela esperança, por causa da esperança que está em nós, nós chegamos na fé. Veja o que Romanos 12 diz sobre fé. Diz assim, fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Fala comigo, coisas que se esperam. Então, tem esperança na fé. Mas a fé vai além da esperança. A fé é firme certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se você fica na esperança, você não chega na fé. Mas você não chega na fé sem primeiro chegar na esperança. Se você não tem esperança, como é que você vai ter fé? É impossível. Então a instrução te leva à esperança, te leva à fé, que depois, uma vez, a fé em ação no teu coração produz amor. O fruto do Espírito é amor. E uma vez, o amor sendo produzido no nosso coração, ele resulta em ação de graças a Deus. Nós vamos ser agradecidos a Deus em tudo, e isso é um ciclo que se repete. Essa é a base da vida cristã frutífera. Se falta em nós instrução da palavra, não podemos ser frutíferos. Se falta em nós esperança, nenhum desesperançado pode ser frutífero. Se falta em nós fé, ninguém sem fé pode se tornar frutífero. Se falta amor, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, sem amor eu nada sou. Se falta amor, não somos nada. E se falta ações de graças a Deus, falta a razão principal pela qual Deus nos criou. Sabe por que Ele nos criou? Se fosse dizer para vocês, por exemplo, o moto da Jucum, a Jucum, Jovens com uma Missão, IOM, Youth with a Mission, o moto deles é esse, conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Se falta ações de graças a Deus, nós nunca vamos chegar a conhecê-los. E hoje eu quero ir para os passos seguintes. Quais são os passos seguintes quando nós temos o fundamento? Então vamos pensar agora. Já estamos fundamentados nessas coisas. Temos a instrução, a esperança, a fé, o amor, a ação de graças. E agora?
Quais são os próximos passos? O próximo passo, a Bíblia nos diz, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Gostaria que vocês pudessem ler comigo, versículo 9. Diz assim: por esta razão, nós, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da verdade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O primeiro passo da vida frutífera é que a tua vida tem que transbordar. Sabe, eu gosto muito de um exemplo que a Bíblia nos dá. Se você vai na geografia da Terra Santa de Israel, você vai ver que lá em cima tem um lago chamado Lago de Genezaré, e ali por ele entra o Rio Jordão. Ele passa pelo lago, é ele que faz esse lago, e depois ele desce pelas campinas do Jordão, e ele cai no Mar Morto. E uma vez que ele cai no Mar Morto, já não há mais vida. E do Mar Morto ele não sai para lugar nenhum. Ele não transborda. Ele não transborda. Então isso é uma figura de como eu e você temos que ser. Nós não podemos ser como o Mar Morto, que só recebe, e dele mesmo não sai nada. Nós temos que ser como o Lago de Genezaré, que é cheio de peixe. Lá no Mar Morto não tem nada, não tem vida. O Lago de Genezaré, por onde o Rio Jordão passa e flui para o Mar Morto, ele é cheio de peixe, muito peixe. Nós temos que ser assim, frutíferos, transbordantes. Amém? A oração, diz o texto, nos faz transbordar. Por esta razão, também nós, desde que ouvimos, não cessamos de orar. O que faz, uma das coisas que faz você transbordar, são as bases sobre as quais você está edificado, mas também a oração. Muita oração, muita comunhão com Deus, muita presença de Deus, muito contato com Deus. Oração é a maneira de nós nos comunicarmos com Deus e Ele conosco. É na oração. Na oração nós deveríamos falar para Deus e deveríamos ouvir a Deus. Então, quando nós temos uma vida de oração, o que acontece? Essa oração incessante. Aí Paulo está dizendo, por esta razão também, desde que o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Não é uma oração de quando em quando. Não é uma campanha de oração. Há um tempo atrás, amados, nós tivemos uma campanha de oração aqui na igreja muito bonita. 7 semanas de oração. E arrumamos tudo aqui, fizemos aquela campanha, tinha muita gente vindo na oração. Mas sabe de uma coisa? Terminou a campanha, terminou a presença. Ficaram só aquelas pessoas que normalmente estão orando. Então, é uma oração sem cessar, não é um evento de oração. Oração não é um evento, é um estilo de vida. Daí você vai dizer, mas como é que eu oro sem cessar? Vou dar um exemplo, como é que você ora sem cessar. Por exemplo, você abre o teu olho, a primeira abertura de olho, quando você acorda na tua cama, você diz, uau, Jesus, eu estou vivo, muito obrigado. E aí, quando você vai levantar, você diz, Jesus, eu estou levantando, mas eu quero andar nesse dia contigo. Eu não quero andar por mim mesmo. Eu quero receber a tua instrução, e eu quero andar na tua instrução, naquilo que o Senhor tem a dizer para mim. E aí você sai, então, fazendo as coisas. E aí você diz, Senhor, hoje eu não quero fazer nada por mim mesmo. Se manifesta em mim. E assim o teu dia pode ser um dia todinho de oração. Muitos tipos diferentes de oração. Porque cada fase do teu dia é uma necessidade, é uma coisa que aparece. Se você está com algum problema naquele dia, você diz, Senhor, o Senhor é o Deus maior sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre esse problema. Então você submete ao Senhor. Uma vida de oração incessante. Se você tiver essa vida de oração incessante, você transborda. Mas sabe o que às vezes acontece com a gente, os cristãos? Nós somos os cristãos. Sabe o que acontece conosco, os cristãos, muitas vezes?
nós não temos hábito de oração. E quando nós encontramos uma pessoa que é uma pessoa de oração, que tem hábito de oração, ela nos incomoda. Agora, nós tínhamos aqui a pastora Marge, uma pastora americana aqui com a gente na igreja, uma mulher de oração. Gente, cada vez que eu ia orar com ela, parecia que o negócio não terminava mais. Ela podia orar horas em seguida. E sabe o que isso reflete? A intimidade com Deus. Quando nós não temos intimidade com alguém, nós dizemos algumas poucas palavras e aí não tem mais palavras para dizer. Não conhecemos a pessoa, não sabemos nada sobre ela, ela não nos conhece, não sabe nada sobre nós, a conversa acaba, rapidinho, por falta de intimidade. A oração te leva à intimidade. Quando você tem intimidade, você não precisa de outra coisa, você não quer outra coisa, você quer estar aos pés do Senhor. E quando você está aos pés do Senhor, você começa a transbordar da presença do Senhor. Porque é isso que tem que acontecer com a nossa vida. Temos que ser cheios do Espírito Santo e transbordarmos. Então, o Paulo fala aí, essa oração incessante que nos faz transbordar em algumas áreas. Primeira área, veja o que diz aí. Para que transbordeis de pleno conhecimento da tua vontade. Deixa eu perguntar para você, você conhece qual é a vontade de Deus para você? Você levanta o dia assim, e aí você vai sair para fazer as coisas, e aí, o que é que eu tenho que fazer nesse dia? Você tenta decidir, ou você já tem a tua agenda feita para Deus. E aí o teu dia vai muito mal, e aí você sente como se fosse rejeitado por Deus. Deixa eu dizer para você, quando o teu dia vai mal, Deus não tem nada a ver com isso. Todos os teus dias eram para ir bem, e se não vão bem, ainda que não vá bem, você deveria ser vitorioso em todos os dias da tua vida. Os problemas podem se levantar, mas você vai ser vitorioso sobre eles. Pastor, isso não é uma vida triunfalista? Não. Em tudo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está na Bíblia. E se não cremos, temos que arrancar essa página. Por que ela está lá se nós não cremos? Então, nós vamos ser plenos do conhecimento da sua vontade. Sabe, quando nós estamos fora da vontade de Deus, as coisas não andam. Parece que fica tudo amarrado, a coisa não vai. Você luta e tenta, e aquele negócio que não fora do caminho do Senhor, fora da vontade do Senhor. Mas quando você está na vontade dEle, Ele vela pela vontade dEle para cumprir a sua vontade. A vontade de Deus vem na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. É a palavra encarnada, é pessoa, é Jesus. Então, essa palavra de Deus é poderosa e ela se cumpre. Então, veja só, nós estamos falando sobre o pleno conhecimento. Se você dissesse para mim, pastor, esse ano, como é que foi a sua vida em termos do conhecimento de Deus? Deixa eu só contar isso para vocês. Eu tive pelo menos uns 30 convites para sair fora do Brasil, se não mais. Fora dos Estados Unidos, desculpe. Fora do meu país. Overseas. Eu orei sobre cada um deles. E Deus disse para mim não. Deus disse para mim uma vez no Brasil, outra vez na Índia. Eu orei para ir na Índia, o Senhor falou comigo. E o Senhor levantou os recursos, o Senhor abençoou, foi um negócio tremendo. O Senhor me protegeu, o Senhor esteve comigo. Eu tive em contato com tanta coisa na Índia e o Senhor me guardou. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você tem a proteção, você tem a provisão e você tem uma coisa que eu chamo de promoção. Deus promove você. Nessa vez eu estive com uma média de 1.200 pastores. Era para ser, foi bem mais. Fora algumas aldeias que o povo lotou lá embaixo das árvores, né? E
E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava saindo de lá, veio um grupo de indianos no aeroporto para se despedir de mim. E eles choravam como crianças. Eu olhei para aquilo e Deus começou a falar comigo. E eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor disse, você pensa que você não é necessário, mas para eles você é necessário. Então deixa eu te dizer, você tem que transbordar e ficar no centro da vontade de Deus, porque quando você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai cumprir os propósitos através da sua vida. Você vai ser a bênção para alguém. As pessoas vão se alimentar de você. Eu estava contando aqui domingo passado, eu estava com um grupo de indianos que vieram de vilas de 2, 3 dias de distância. Alguns saíram 2, 3 dias antes, porque vieram, às vezes, naqueles triciclo pequeno, pegaram um pouco de trem até onde dava, fizeram o caminho a pé. E eu estava pregando para eles. Começamos às 8h30, terminamos às 11h30 com um breve break, que eles não queriam break. Eu falei, não, vamos sair para tomar água, porque eu estou com sede. Aí, depois começamos às 1h, terminamos às 5h, começamos às 6h30. Quando chegou aí pelas 9h, meus pés estavam inchados, já não cabia mais dentro do tênis. E aí, eu disse para eles, olha, eu creio que a gente tem que dar uma parada por aqui para começar amanhã. Eles disseram, não, pastor, conta mais alguma história para nós dessas que você está falando da Bíblia. Eu falei, quero contar para vocês então a história daquele homem que foi assaltado na beira do caminho. E eu contei a história lá daquele homem da parábola, né, do bom samaritano. E aí eu terminei, falei, joia, estão contentes? Ele falou, não, pastor, conta outra história. E eu mandei uma foto do meu relógio para alguns aí, né? Para a liderança da igreja. Era 2h30, eu estava pregando e eles não queriam parar. Da madrugada. Depois de ter começado 8h30. Um breve período para comer alguma coisa. Comer arroz, né? Só era a única coisa que tinha. E aí, então essa sede, da onde que vem essa sede? O Espírito Santo dá para eles. Mas para que eles tenham sede, eles têm que ter uma fonte. Sabe o que Jesus diz de você? Sobre você? Sabe o que Jesus diz? Aqui na palavra. Eu posso dizer que ele está dizendo, está escrito aqui. Se você crê nele, como diz as Escrituras, você se torna uma fonte de água viva. Você se torna uma fonte. E as pessoas querem beber de você. Elas querem mais. Elas querem mais. Então, você transborda no conhecimento da vontade, em toda a sabedoria. Veja o que diz aí, ó. Conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. Eu comecei a meditar com eles em textos que eu medito mais de 40 anos. Desde que eu conheci a Jesus. Textos, para mim, simples, que eu sou capaz de dizer eles de memória. Mas, de repente, esses textos ficaram vivos para mim. E eu pensei assim, mas como é que eu li esse texto tantas centenas de vezes e nunca vi isso antes? Porque vem sobre você uma sabedoria que não é tua, é sabedoria do Espírito Santo na tua vida. É uma sabedoria celestial que vem sobre você. E teus olhos são abertos. E você começa a ver coisas que ainda não viu. Começa a entender coisas que ainda não entendeu. É tremendo isso. É tremendo. Então, você tem falta de sabedoria? Você precisa transbordar de sabedoria. Você tem que estar na base. Você tem que ter oração incessante. Agora veja. Entendimento espiritual, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, ainda no versículo 9. O que é entendimento espiritual? Às vezes nós olhamos a coisa de um modo natural. E na nossa cabeça, de acordo com os conceitos que nós temos, é uma coisa. Mas nós não sabemos o que está atrás daquilo. E nós temos certeza que aquilo vai funcionar. E aí no fim, dá tudo errado.
E a gente pergunta, mas por que deu errado? Estava tudo certo. Você não sabia. Quem de nós sabe o que vai acontecer com a nossa vida daqui a 1 hora? Nenhum de nós sabe. Mas Deus sabe. Então, o conhecimento espiritual é uma coisa superior ao conhecimento natural. É uma coisa que tem a ver com o conhecimento de Deus. Deus sabe o que está acontecendo e Ele pode falar para você. Ele pode te dar uma coisa que a Bíblia chama, é um dom na Bíblia, chama palavra de conhecimento. Quando você, por você mesmo, não consegue saber, Deus tem para você palavra de conhecimento. Então você tem que transbordar no conhecimento espiritual, no entendimento espiritual. A Bíblia nos diz uma vez, logo no começo da igreja, que todo mundo, Jesus morreu, ressuscitou, disse que ele ia voltar e todo mundo ficou pensando que ele voltava logo. Então o que as pessoas fizeram? Venderam tudo que tinha, trouxeram para os apóstolos e falaram, agora vamos viver disso até que Jesus venha, ele está voltando logo. Não contavam que ia demorar mais de 2000 anos. Então, a Bíblia nos diz que tinha um casal chamado Ananias e Safira. Eles eram mais ou menos inteligentes. E eles, talvez até o próprio Deus falou com eles. Falou, ó, esse povo aí está enganado. Estão vivendo uma espiritualidade aí que eu não mandei fazer, não. Porque se você lê a história na Bíblia, esse povo que vendeu tudo, ficou pobre que não tinha o que comer. Aí Paulo levanta uma oferta, está escrito na Bíblia, lá em Coríntios. Ele levanta uma oferta para os cristãos de Jerusalém que tinham vendido tudo, pensando que Jesus já ia voltar, ele não voltou. E agora estavam na necessidade terrível. Paulo levanta uma oferta para eles. Então esse casal, Ananias e Safira, chegou lá, fala, escuta, vamos vender nossa propriedade e levar para os apóstolos. Está todo mundo fazendo. E esse é o maior perigo. Às vezes a gente quer se conformar com o que todo mundo está fazendo. Nem sempre o que todo mundo está fazendo é correto. Ainda que tenha um quê que pareça espiritual, muito espiritual, mas às vezes não está correto. Então eles venderam e eles conversaram. Mas espera aí, e se Jesus demora? Vamos reservar um pouco. Aí eles reservam um pouco. Quando Ananias entra, Pedro tem uma palavra de conhecimento. E Pedro pergunta, isso que você está trazendo aí é tudo? O Ananias podia ter dito, não, isso não é tudo, isso aqui é uma parte, porque nós resolvemos guardar uma poupança aí. O Pedro teria dito para ele, muito bem, põe aqui. Sabe o que o Ananias fez? Ele disse, não, isso aqui é tudo, porque estava todo mundo trazendo tudo. E a Bíblia diz que ele, caiu morto na presença de Deus. Morto, pum. E aí a Bíblia diz, o que você tinha era teu, Deus não estava mandando você trazer nada, você podia ter ficado, se você queria trazer a metade, você podia ter trazido a metade, mas você mentiu, não para mim, mentiu para o Espírito Santo. Ele não teve discernimento espiritual, que aquele negócio era tão sério, ele não pensava que era tão sério que ia custar a vida dele. Chega depois a sua mulher, Safira, e Pedro pergunta a mesma coisa, ela responde do mesmo jeito, e pã, cai morto. E Pedro diz, aí está o seu marido que justamente levaram para enterrar, agora vão levar você. Por quê? Falta de entendimento espiritual de um lado. De outro lado, Pedro tinha o discernimento espiritual, uma palavra de conhecimento. Quem revelou para ele? Ele não sabia, não podia saber. Então Deus quer dirigir você dessa maneira, te dando o conhecimento que por você mesmo naturalmente não pode ter. Deus pode te dar o conhecimento. Você tem que transbordar no entendimento das coisas. Eles não tiveram entendimento sobre aquela história. Quiseram se conformar. E o Pedro disse, não era obrigado a trazer. Não era obrigado a vender tudo. Fez porque quis. Então, ao invés de transbordar, morreu. Ok? Versículo 10, primeira parte. Nós temos que transbordar através da oração incessante.
quando nós transbordamos no conhecimento, o que acontece com a gente? Versículo 10, veja o que diz aí. Ó. A fim de viverdes de modo digno. Se Deus chegasse aqui, se Jesus viesse aqui agora, Ele sabe todas as coisas. Qual seria a palavra dele para você? Sobre como você está vivendo hoje. Veja, irmãos, eu não estou julgando vocês, nem vou julgar. Eu conheço aqui a Bíblia, ó. Ela diz, não julgueis para que você não seja julgado. Mas também a Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Então nós precisamos julgar a nós mesmos. Se Jesus viesse aqui agora, o que Ele diria da sua vida? De como você está vivendo? Porque aqui temos que transbordar no conhecimento e vivermos de modo digno. Como é que nós estamos vivendo? Será que Jesus ia dizer o que Deus disse para Jó? Satanás foi na presença de Deus, com os anjos, e Deus disse, você está vindo lá da terra, né? Tô. Você viu lá meu servo Jó? Não há ninguém igual ele. Ele é justo, é fiel. Ele é íntegro. O que é que nós ouviríamos? Nós temos que pensar nisso, amados. Como cristãos, o que nós ouviríamos? Mas se você não quer começar num nível tão alto assim, comece perguntando para o seu irmão, seu amigo, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, como é que eu estou vivendo a minha vida cristã? Como é que você pensa que eu estou vivendo a minha vida cristã? Pergunta. Pergunta. Não tenha medo de ser rejeitado, você já foi aceito em Jesus. Ele já morreu por você antes que você nascesse. Então, tira o medo do seu coração e deixa vir uma sinceridade no seu coração, uma sinceridade da fé. Então, veja só, versículo 10 ainda, nós estamos lendo aí, ó. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Se nós pegássemos a nossa semana passada, segunda-feira até hoje, ok? E nós não lembramos de tudo que passou. Mas se a gente pegasse a nossa segunda-feira até hoje e a gente fosse fazer um tiquezinho assim. O que nós fizemos que foi do agrado e o que nós fizemos que não foi do agrado de Deus? Há algumas áreas que são turvas, né? Não são muito claras. Como é que ficaria a nossa avaliação? Como nós vivemos? Vivemos do modo de agradar ao Senhor? Como vivemos? Isso é uma coisa que nós temos que pensar, do seu inteiro agrado. Frutificando em todas as boas obras. Veja o versículo 10. Frutificando em toda boa obra. Em toda boa obra. Nós temos um problema como cristãos. Sabe qual é o problema que temos? Nós dizemos, pastor, eu vivo pela fé. Eu não vivo pelas obras. Ah, é? A Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Se você disser que tem fé, mas não tem obras, você não tem fé. A fé sem obras é morta. As obras não resultam em fé. Não. Mas a fé sem as obras não existe, é morta. Então, diz aí, ó. Frutificando em toda boa obra. Qual boa obra que você frutificou? Nessa semana, nesse mês que passou. Hoje é dia 1º, né? Então, no mês de novembro, dezembro. Não, é 1º de dezembro hoje, né? Então, mês de novembro. O mês inteiro, qual foram as obras que você frutificou? Quais foram os teus frutos? Jesus conta uma parábola, que ele plantou uma vinha e ele veio procurar fruto, e não achou fruto. É? E ele também conta a história da figueira. Ele estava andando, foi procurar fruto na figueira, não achou fruto, figueira secou.
Então a vida é frutífera, amados. Nós fomos criados para sermos frutíferos, para vivermos uma vida livre, sem condenação. A Bíblia diz: já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. Mas às vezes a gente vive uma vida querendo fazer novamente o que Jesus já fez por a gente, querendo pagar um preço pelos nossos pecados, pelas coisas. Não. O que nós temos que entender é que a vida cristã é uma vida positiva, é para frente. Não é uma vida para trás, negativa. Eu vou cuidar. Essa foi uma coisa que foi interessante lá na Índia. Eles pediram: conta outra história, pastor. Eu disse: eu vou contar a história daquela vez que Jesus estava andando e ele chegou numa cidade e ele sentou na beira do poço e tinha uma mulher e os discípulos foram lá para comprar coisa. E sabe como é que eles criam? Que eles não podiam tocar em alguém daquela cidade. Agora você já pensou comprar alimento na cidade sem tocar em ninguém? Foi uma tragédia na vida deles. Eles devem ter entrado lá e dizer: oi, cuidado, não toca nisso, cuidado. Uma vida vivida no negativo, não faça isso, não faça aquilo. E tudo o que tem que fazer, não faz. Só vive no que não tem que fazer. Aí eles entraram lá e eles conseguem comprar o alimento e estão vindo. Eles chegam no poço, eles acham Jesus sentado, conversando com uma mulher daquele lugar. E pela vestimenta da mulher e pelo horário que ela estava indo buscar água, isso já dizia que ela era uma prostituta. Eles fizeram tudo para não se contaminar lá. E daí chegam e encontram o mestre falando com uma mulher pior daquele lugar, pior de tudo, uma prostituta. E Jesus estava falando da água viva que ele tinha para dar para ela. E ela estava lá bebendo. Quando os discípulos chegam, se você ler o texto, diz assim, que a mulher imediatamente foi para a cidade, deixou até a vasilha que ela tinha trazido para buscar água. Nem água levou. E eu nunca tinha pensado nisso. Por que ela foi assim tão depressa? Aí Deus começou a falar comigo. Imagine o olhar dos discípulos para ela. Imagine a expressão corporal dos discípulos para ela. A linguagem corporal. De acusação contra ela. Devem ter olhado assim: se a gente pudesse, a gente te esganava. Você está contaminando o nosso mestre. Não, gente. Ninguém pode contaminar você. Se um contaminado chega a você, ele fica descontaminado. Sabe? A religião negativa é essa. Não toque num leproso. Jesus ensinou isso. Se você tocar num leproso, ele fica limpo. Você não fica impuro. Se você tocar num leproso, você fica impuro. Não toque, cuidado. Não essa vez, mas na penúltima vez que eu estive na Índia, eu perguntei se tinha alguém, veio no meu coração que podia ter alguém, se tinha alguém leproso. Levantaram 8 pessoas, homens e mulheres, do meio de uns 800 pessoas ou mais, do meio deles, vindo. E dava para claramente ver as chagas. Era lepra transmissível. E eles vieram para frente. E eu fui orar. Tchan, 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 tchan. Como é que eu oro? Fica longe. Senhor, abençoa eles. Cura da lepra. Aí veio na minha mente: se eu toco num leproso, ele tem que ficar curado. Eu não vou pegar lepra. Ele vai ficar curado. Esse é o cristianismo que nós vivemos. Esse é o cristianismo da Bíblia. Ele é positivo, não é negativo. Não faça isso. Você pode deixar de fazer tudo, ainda não vai para o céu, porque não tem nenhuma obra da fé. Só deixou de fazer. Aí eu fui lá e pus a mão na cabeça deles. Toquei neles e disse: Senhor, assim que aconteceu com o Senhor. Foi lá nos leprosos, eles foram e ficaram limpos. E o Senhor não ficou leproso. Assim é comigo. O Senhor vive em mim. Eu sou teu templo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Pai. Templo teu, Jesus. Então é assim comigo. E com confiança eu fui. Te garanto, não fiquei com nenhum problema de lepra. Então,
frutificando, crescendo no conhecimento. Veja o versículo 10, o fim. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quanto você conhece de Deus? Gente, se nós conhecêssemos de Deus, talvez nós não estaríamos vivendo do jeito que nós estamos vivendo. A falta de conhecimento de Deus é que faz a gente viver o estilo de vida que a gente está vivendo. Se conhecêssemos de Deus, se crêssemos nele, se confiássemos nele. Não confiamos porque não conhecemos. Não cremos porque não conhecemos. Jesus disse, se conheceras o poder de Deus, para a mulher samaritana, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água da vida. Não conhecia o poder de Deus, era só religioso. A mulher era uma religiosa. Como somos nós? Conhecemos o poder de Deus? Você conhece o poder de Deus? Você deixa Deus te guiar? Eu já contei aqui domingo passado, mas eu estava orando pelas pessoas, de repente eu vi uma senhora com um tumor enorme, assim, quase que dava para enxergar a mandíbula dela. Um tumor enorme na face. E quando eu olhei assim, me deu um ruim, porque era ruim até de olhar. Aí ficou no meu espírito. Ficou no meu espírito aquela imagem. E aí eu pensei, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E ela estava trabalhando por lá, servindo a Deus, era uma cristã. Com um tumor enorme na sua face que já estava corroendo tudo. Trabalhando por lá. Aí eu falei, Senhor, ela não pode continuar assim. Eu me rebelo contra esse tumor no teu nome. Aí eu chamei umas mulheres e pedi para elas buscarem a mulher. E a mulher veio. E ela olhou assim para mim, ela não estava esperando. Já tinha se acostumado com o tumor. Muitas vezes nós estamos assim com essa mulher, já nos acostumamos com o nosso estilo de vida falido. E já estamos acostumados. E a mulher veio. E eu olhei para ela e eu disse assim, no nome de Jesus, esse tumor que está em você não vai ficar aí mais. Simplesmente o tumor desapareceu. E a face dela ficou mais bonita do que o outro lado que não tinha tumor. Totalmente. Totalmente. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do entendimento, frutificar em toda obra, crescer no conhecimento. Você tem que crescer no conhecimento de quando é que Deus está falando com você. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Querem saber qual é o meu maior problema quando eu vou por aí para as nações que tem muita necessidade de oração? Querem saber qual é o meu maior problema? É por quem eu devorar e por quem eu não devorar. Porque se eu orar por alguém que Deus não está fazendo nada, eu vou orar, mas não vai acontecer nada. Eu preciso ter o discernimento, entender no meu espírito o que é que Deus está querendo fazer. Claro, eu oro por todo mundo, mas nem por todo mundo eu digo, você está curado no nome de Jesus. Porque não dá para brincar com o nome de Jesus. Você tem que ter temor do Senhor, o temor do Senhor. Mas quando você tem no teu espírito, quando você cresceu espiritualmente, e você pode ter sintonia. Eu queria ter mais do que tenho, não me entenda errado. Eu não estou terminado. Eu queria ter muito mais do que eu tenho. Mas já está ficando assim, mais ou menos comum para mim, olhar, falar com Jesus e entender, de alguma maneira, qual é a vontade de Deus. Se eu entender que é a vontade de Deus que haja cura, não existe problema. Deus vai curar. E aí a gente ora uma oração realmente assim, poderosa, né? Porque ora segundo a vontade de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Daí a segunda coisa que diz, versículo 11. Então, a primeira oração incessante, a segunda coisa, transbordar no conhecimento, viver de modo digno. A terceira coisa é fortalecer com o poder. Fortalecer com o poder. Dá uma olhadinha aí no versículo 11. Veja o que diz aí. Sendo fortalecidos com todo o poder.
Sabia que Deus quer fortalecer você com o poder dele? Que quando você se manifesta, já não é ele se manifestando, é você. Quando coisas vêm, não é com você que está lutando, é com ele. É o poder dele. Jesus disse assim para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que recebais poder. E aí, o poder desceu sobre eles no dia do Pentecostes. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha em todas as nações. Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Poder. Você já experimentou o poder de Deus? Eu vou dizer para você, é coisa maravilhosa. A Nícia, minha esposa que está ali atrás, ela podia te contar muito sobre o poder de Deus. Muito. Eu posso te contar muito sobre o poder de Deus. Posso te contar como é que você pode andar com o seu carro sem gasolina. Eu andei. Você pode fazer no seu Fusquinha, fazer uma média de 50, 60 quilômetros com 1 litro de gasolina. Impossível. Mas pergunta para minha esposa que está ali atrás. O que acontecia quando a gente saía para evangelizar e não tinha dinheiro para pôr gasolina? A gente ia do mesmo jeito. Se era gasolina que aumentava, se era anjo que empurrava, eu nunca fiquei sabendo. Mas que eu ia e voltava, eu sempre fiquei sabendo. Um deles era. E coisas tremendas. E Deus quer fazer hoje, conhecer, ser fortalecido no poder. Sabe como é que vai acontecer? Veja o versículo 11. Sede sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ai, pastor, mas eu sou tão assim, eu não sou digno do poder. Claro que não, por isso Jesus morreu por você. Pastor, mas a glória de Deus só tem um jeito de se manifestar através de você. Esse é o jeito que Deus quer. A Bíblia diz que quando Jesus andou aqui, ele manifestou a sua glória. João capítulo 1. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando você, como cristão, que tem a Jesus, o Espírito Santo, vivendo em você, porque se você não tem, não é cristão, mas você que é cristão tem, então você sai por aí, adivinha quem sai se manifestando? É a glória dele. Ele se manifesta por causa da glória. Ele quer manifestar a glória dele, através de você. Pastor, mas nós somos... Ok. Lá em Coríntios está escrito que o Senhor colocou seus tesouros em vasos de barro. Para que a glória não seja do vaso, seja do tesouro. É isso que nós temos que entender. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro. Mas tem um tesouro aí dentro. E a glória não é do vaso, é do tesouro que está lá dentro. Então ele quer manifestar a glória. Como é que ele manifesta a glória? Vai lendo aí no versículo 11. Em toda perseverança. Amados. Fala comigo. Jesus. Estou pregando para mim aqui. Muita gente não crê nisso, mas eu estou pregando aqui para mim. Porque perseverança é uma coisa tão complicada. É só pelo poder de Jesus que a gente pode perseverar. E é tão importante que a Bíblia diz assim: ao que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. A perseverança é inegociável. Mas tem uma coisa para dizer para vocês. O que é que eu tenho que dizer? Que o Espírito Santo produz perseverança em nós. Ele nos habilita. Jesus nos habilita, o Pai nos habilita para perseverarmos. Então, às vezes, comigo acontece assim, eu faço uma decisão de que eu vou orar por isso até eu ver resolvido. Aí eu vou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não é resolvido, de repente minha perseverança vai baixando de nível. Bem-vindo ao meu time. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque não vigiamos. Fazemos votos com o Senhor e não prestamos atenção. Vamos para frente? Tenho mais 3 minutos para terminar. Em longanimidade, veja o que está escrito no versículo 11.
com toda perseverança e longanimidade. Longanimidade é uma palavra composta, ânimo e longo. Um ânimo longo. Longo. Às vezes a gente tem um amigo assim, né, que é meio chato, e a gente diz assim, eu vou suportar ele dessa vez. Outra vez, outra vez. De repente já não faltou longanimidade. Deus é um Deus de longanimidade com a gente. Ele não desiste da gente. É a longanimidade que faz com que Ele não desista da gente. Então nós temos que crescer na longanimidade. Porque esse é a longanimidade, todos esses passos que eu estou dando para vocês, são passos que fazem a gente transbordar. Viver uma vida frutífera. A alegria, veja lá. Veja o que diz o versículo 11. Com alegria. Como é que você está, irmão? Eu estou aqui carregando o peso da cruz. Gente, está amarrado esse negócio. O peso da cruz Jesus já levou. Ele já ressuscitou. Que negócio é esse? Eu estou aqui. Eu estou aqui padecendo. Jesus já padeceu. Se Ele te escolher para mártir, aleluia, amém. Então vai e padeça, mas você vai padecer com alegria. Se você ler aqui o Novo Testamento, no livro de Atos, o pessoal estava sendo perseguido, jogado na arena dos leões, lá no Coliseu Romano, e eles oravam, dando graças por poderem ter sido considerados dignos de sofrer com Jesus. Fala para mim se alguém que está triste vai fazer um negócio desse. Nunca. Em alegria, dando graças a Deus, versículo 12. Dando graças ao Pai. Sabe, o Pai precisa receber ação de graças. Se tem alguma coisa que a gente não pode dar ação de graças, a gente não podia fazer. Não deveríamos fazer. Tudo que nós não pudermos dar ação de graças, não deveríamos fazer. Ok? Então, dando graças. A Bíblia diz lá em Colossenses, em tudo dai graças. Colossenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Dando graças a Deus. Por que dando graças a Deus? Veja só o que diz o versículo 12, a segunda parte. Porque vos fez idôneos. Porque Ele vos fez idôneos para a herança. Senhor. Pastor, mas o Senhor vai orar por mim, mas eu não sei se eu mereço. Você não merece. Foi por isso que Jesus morreu por você. Ele mereceu e Ele conquistou para você uma herança. E Ele fez você herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Esse é um versículo da Bíblia que eu estou citando. Ele fez você herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Veja o que o versículo diz aí. Diz lá, nos fez idôneos. Nos fez. Não éramos. Mas em Cristo você foi feito. Você está em Cristo? Então você se tornou idôneo para a tua herança. Agora deixa eu te perguntar. Como é que está a tua herança? Qual é a tua herança? E qual é a tua herança? Por um tempo, assim meio, um tanto confuso quanto essa história de herança. Mas depois ficou claro na minha mente. O que eu quero como herança? Porque Deus vai te dar, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu pedi a minha herança. A minha herança são as nações. Eu tenho ido em muitas nações. Mas ainda não fui em todas que Deus tem para mim. Ainda não fiz nas nações que eu vou tudo que Deus tem para ser feito. Mas essa é a minha herança. E eu estou andando para possuir a minha herança. Eu lembro a primeira vez que eu pus o meu pé na Índia, eu disse, Senhor, o Senhor falou que o Senhor me daria as nações por herança. Foi uma profecia, lá o tempo que a gente alugava o templo da igreja, o edifício da igreja presbiteriana, que Deus deu para mim. Está escrito, está lá no meu escritório, eu conservo lá, na frente do meu computador, da tela, escrito. Deus falou, nações. Isso faz alguns anos. E eu não esqueci da minha herança. Qual é a tua herança? Eu não sei, mas é claro que você tem uma herança. Se você não tiver uma herança, é porque a morte de Jesus, não valeu nada. Se ela valeu alguma coisa, você tem uma herança. Você está tentando viver a tua herança, tomar posse da tua herança? Versículo 13.
Olha o que diz aí, que coisa tremenda. Ele nos libertou do império das trevas. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, tem muita gente que fica assim, ai pastor, aquele lugar é muito perigoso, é um lugar de trevas, eu não vou lá. Irmãos, você é a luz. Se você chegar naquele lugar, as trevas têm que correr. Porque as trevas não conseguem prevalecer contra a luz. É você chegando. O inimigo sabe quando você está chegando. Porque ele conhece. Ele sabe quem é você. Há pelo menos 2 pessoas que sabem quem é você. Deveriam ser 3. 1, 2, 3. Mas eu tenho certeza que pelo menos 2 sabem. Primeiro é Deus. O outro é o diabo. O terceiro deveria ser você. Não estou lá tão certo se você sabe. Porque se a gente descobre quem nós somos, a nossa vida não pode ficar na mesmice. Ela tem que ser transformada. Tem que adquirir um outro sentido. Então, você sabe quem você é? O diabo sabe. Naquele evento que aqueles filhos do sacerdote foram expulsar o demônio lá em Atos 18, eles disseram, sai daí em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio respondeu, sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Deu uma surra neles e soltou eles nus. Não sabiam quem eram. Não sabiam. Você sabe quem você é? Você está vivendo no império da luz, não mais no império das trevas. Você tem que viver como filho da luz. E terminando, veja o que diz no versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, sabe o que a palavra redenção quer dizer? Compra. 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 Remir quer dizer pagar o preço. Ele comprou e pagou o preço em full. Sabe lá na cruz, lá no fim dos evangelhos, todos eles têm. Jesus estava lá, assim de braços abertos na cruz. E ele disse algumas frases lá na cruz. Uma delas foi essa: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, sabe o que ele queria dizer? Ei, Vera Lúcia, não tem mais nada para ser feito por você que já não fiz. Aham. Alejandro, não há mais nada para ser feito por você, está consumado. Já tudo que tinha que ser feito foi feito. E você pode pôr o seu nome. Redenção. E o preço pago? O seu sangue, a sua vida. A vida dele por a tua vida. Pastor, eu sou tão insignificante. Ah, é? Você é insignificante? Como é que você me explica que o Filho de Deus, o Rei do Universo, morreu por você? Que insignificância é essa? Eu acho que está enganado com a identidade. Você não é insignificante por causa do que foi feito por você. Em você mesmo, talvez você seja. Mas pelo que foi feito por você, você não é. O preço pago, toda a obra da cruz, toda a obra feita por você, te faz alguém digno. Você não pode crer que é insignificante. Ai, pastor, eu estou aí orando por a minha cura, mas eu não sei se eu sou digno. Gente, a tua cura foi paga na cruz por Jesus. Agora você tem que dizer assim, Senhor, essa é a vontade tua, que eu passe por esse momento aqui de tribulação, essa doença aqui, ou não é tua vontade? Ele vai falar com você. É, pastor, mas que negócio é esse? Será que Deus tem vontade que a gente tenha doença? Veja, esse prédio aqui é uma navezinha espacial. Eu sou o piloto da nave espacial. Todos nós estamos indo lá para o tempo de Jó. A gente não sabe nada do Jó. De repente, roubam tudo que Jó tem. Ele era muito rico, era fiel a Deus, segundo a próprio Deus disse. E ele fica doente, com uma lepra que ele raspava.
uma doença tão forte que os amigos vieram vê-lo e ficaram assim, dias sem poder falar com ele, por causa do cheiro. Ele estava literalmente apodrecendo. Agora nós aqui somos os cristãos. Então eu digo assim, irmãos, vamos orar por o Jó. E a gente chega lá, em nome de Jesus, Jó, fica curado. Podia morrer orando, porque Deus ia curar o Jó lá mais na frente. E ia curar. Aquela doença não era de Deus. Quem tinha posto era o diabo. Ele ia curar, mas mais logo ali. É por isso que eu e você temos que ter essa história da perseverança. A gente desiste quando está quase chegando. Não desista. Não abandone o que Deus tem para você. Nós somos redimidos, limpos pelo sangue de Jesus, poderosos em Cristo Jesus. Somos cheios da presença dEle. Não desista. Amém?